Amém. Pai, nós te agradecemos por esse momento, pedimos a Tua presença aqui, Senhor, a Tua doce bênção, que o Teu Espírito nos conecte à sabedoria, nos conecte à realidade do ser, que nós venhamos perceber, Senhor, realmente a realidade, que a nossa vida, Senhor, venha se moldar por esses momentos e que nós venhamos ser cada dia mais, Senhor Deus, pessoas que refletem, que pensam, que desenvolvem, Senhor, e que nessa aula nós possamos realmente estar conectados e atentos. Nós amarramos em nome de Jesus todo o espírito, Senhor Deus, de distração desse lugar e pedimos que Tu renda o nosso coração a Ti, em nome de Jesus. Então, gente, oi Júnior, tudo bem? Eu gosto de cumprimentar todo mundo antes de começar. Me sinto mal quando eu pego o microfone e não cumprimentei alguém. Alguém aqui fez o necrológio? Algum esboço? O Alan, o Diogo já tem. Alguém mais fez? Ninguém? Vocês tiveram só 14 dias, né? Nenhuma linha? Tá. O que eu vou falar hoje, gente, é uma consideração muito breve. Não dá, agora não dá. Não. O pessoal teve 14 dias para fazer, não fez, vou tirar tempo da aula agora, tá louco? Então o que acontece? Mas não tem problema, vocês podem trazer na próxima aula, tá? Eu expliquei aqui na última aula como vocês fariam, né? Quem não esteve na última aula, pega a gravação no YouTube e veja, tá? Porque o necrológio, gente, ele é um instrumento extraordinariamente importante e crucial para orientar a sua vida. Tá? Até hoje, eu estava até mostrando ontem o meu necrológio para o Alan, né? Pela ocasião dele ter me mostrado dele, né? E acho que ficou bem claro, né, Alan, como o necrológio ele pode ser usado para orientar todos os teus esforços. Ele é uma régua, um critério, né? Uma balança na qual você vai pesar as tuas ações diariamente. Ao final de cada dia você pode pegar o seu necrológio, pelo menos a essência dele ali, e ver quanto você fez para se aproximar daquilo e quais coisas você fez que te distanciaram daquilo, daquele teu eu ideal. Então, se você... Uma regra, gente, que é fundamental e é indiscutível na vida humana é o seguinte: aquilo que você não sabe, você não vai fazer. Aquilo de que você não tem consciência, você não vai fazer. Então, se você sequer se lembra diariamente aquilo que você quer fazer da sua vida, como é que você vai fazer? Você nunca vai fazer. É bem claro isso, né? Como é que você vai construir um prédio se você não tem a planta do prédio? O prédio vai surgir do nada? Não vai. A tendência natural das coisas, da vida, do mundo, é destruir tudo, certo? Tanto que todos nós estamos caminhando para a morte, que é a destruição completa de toda a forma do nosso corpo. É só você reparar, né, como a nossa vida se desenrola. Um dia a gente está plenamente saudável, né, mas qual que é a tendência? A tendência é sempre vir alguma doença, algum problema. Quando não é doença, é problema. Vamos usar esse termo mais genérico. Problema. Precisa fazer alguma coisa para vir problema? Você precisa fazer algo, se esforçar para que venha problemas? Não, né? E para que venha soluções? Pelo contrário. Para que venha soluções, para que aconteça aquilo que você quer, você tem que se esforçar. Se você não fizer nada, jamais vai vir. Então, problema vem de graça. Solução é a muito custo. Então, tudo que você quer realizar na sua vida, se você deixar as coisas correrem, for que nem o pagodeiro lá que fala, deixa a vida me levar, a vida vai te levar para a sepultura, né? E para o inferno, entendeu? A vida te leva. Para algum lugar ela vai te levar, beleza? Só que é para o inferno, para o tormento, para um lugar de tormento. Então, não, você que tem que levar a vida, certo? Com a sua força espiritual. Então, aquilo de que você não está se lembrando constantemente, diariamente, você não vai realizar jamais. E é para isso que serve o necrológio, para você se relembrar todo dia
daquilo que você quer realizar, de maneira que cada dia você consiga medir as suas ações. Se você não tem uma régua com a qual medir as suas ações, como é que você vai saber se o teu dia foi proveitoso ou não? Geralmente nós julgamos que o nosso dia... Quem talvez é mais jovem aqui não tem tanta noção disso, mas quem tem um pouco mais de idade vai perceber, gente, que a vida passa muito rápido. Muito rápido. Vocês vão fechar o olho, abrir, vocês vão estar com 35, 40 anos. Então é crucial que vocês aproveitem cada dia da vida de vocês. E quem já viveu um pouco mais também vê como é limitado aquilo que a gente pode fazer na nossa vida. 5 anos para tu empreender qualquer coisa não é nada de tempo. Dá para fazer muito pouca coisa. A não ser que seja pela graça do Senhor. Deus pode acelerar, lógico, né? Mas falando em termos meramente humanos, né, naturais. Então, né, é essencial que a gente aproveite cada dia que nós temos para nos aproximarmos da nossa vida ideal, do nosso eu ideal, daquilo que a gente quer realizar, para nós nos tornarmos a pessoa capaz de realizar aquilo que a gente quer realizar. Certo? Então, mas se você não tem uma régua com a qual você medir, como que você vai medir o seu dia? Chega ao final do dia, você tem um sentimento geral. Geralmente, hoje as pessoas não têm mais esse sentimento muito, porque as pessoas dormem até com o celular na mão. Né? As pessoas dormem vendo alguma coisa no celular. Então, não tem nenhum tempo para refletir acerca do seu dia. Nem isso mais hoje em dia as pessoas têm. Né? Então, enfim, mas se você fosse uma pessoa normal, que não fica 65 horas por dia no celular... um ser humano normal, como sempre a humanidade foi, ao final do dia, você chegaria, quando você se deitasse, você teria um sentimento geral de, digamos, satisfatório ou insatisfatório em relação ao seu dia, se ele foi satisfatório ou não, se você progrediu, se foi um dia proveitoso ou não. Mas como que você vai conseguir julgar o seu dia? Baseado no quê? Se você não tem um rumo, se você não tem... muito claro um critério de vida, um rumo na sua vida, você vai julgar o seu dia de acordo com as dificuldades que ele apresentou. Então, se for um dia que apresentou muitas dificuldades, você vai julgá-lo ruim. Mas isso é necessariamente verdadeiro? Não. Às vezes tem dias com dificuldades tremendas, mas que muitas vezes você progrediu para o seu objetivo. Só que se você não tem um norte, quando o dia te apresentar dificuldades, ao final do dia você vai chegar e vai julgá-lo ruim, você vai fugir da dificuldade. Quando começar a surgir outra dificuldade, você vai começar a se lembrar daquele dia ruim, cheio de dificuldade que você teve, e você vai fazer o possível para evitar as dificuldades, em vez de enfrentar as dificuldades que vão te levar para o rumo que você quer. Entenderam a importância de você ter um critério de vida? De você ter um rumo, um norte, uma bússola, um propósito? Então, o necrológio ele é justamente para isso. Tá? E no necrológio, gente, o que eu quero falar hoje é coisa muito... Nem sei se vai dar meia hora, mas é muito simples, tá? Eu só quero dar algumas dicas. Uma dica central acerca do necrológio, acerca da expressão da sua vida ideal. Quando você vai exprimir, quando você vai articular em palavras a sua vida ideal e vai imaginá-la. Essa consideração que eu quero fazer é a gente prestar atenção no centro, na essência dele. Porque você vai começar... O Alan ele fez o necrológio dele e me mostrou ontem na empresa, né? E ele colocou muitas coisas ali, todas elas ele deseja de verdade. Só que eu falei para ele, Alan, você vai ter algumas coisas aqui que você vai perceber que são bem mais importantes do que outras. Tem algumas que daqui a algum tempo você não vai desejar mais. E você tem que se ater... Todas essas coisas periféricas, esses desejos periféricos, eu quero ter um carro tal, eu quero ter uma casa assim, eu quero ter um cachorro assim.
Beleza? Tudo isso pode colocar lá. Só que você tem que, inclusive, o necrológio é para isso, é para você aprender a discernir entre o essencial, o fundamental e o periférico. Você vai começar a pesar as coisas. Você pensa assim, não, ter uma casa assim é importante para mim, mas se eu não tiver, também não é o fim do mundo. Eu posso, se eu tiver essa outra coisa aqui, então tudo vai valer a pena. É isso que você deve procurar no seu necrológio. Aquilo que vai fazer tudo mais valer a pena. Aquilo que, mesmo na ausência das outras coisas que você quer, a sua vida vai valer a pena ainda. Aquilo que independe da circunstância. Eu, depois de 10 anos fazendo o meu necrológio, eu descobri isso, eu mostrei para o Alan ali. Meu necrológio ele é bem grande, tem diversos parágrafos, mas tem uma linha que é o essencial, né, que são alguns verbos ali que eu coloquei. Né, que a essência da minha vida é praticar alguns tipos de ação que eu posso fazer em qualquer circunstância. Eu posso estar preso no Gulag, lá na prisão política soviética, que eu vou poder conseguir, eu posso continuar sendo eu mesmo de qualquer maneira. Eu posso, não importa a circunstância, não importa o lugar, não importa, pode cair um asteroide na Terra e todo mundo voltar à Idade da Pedra, eu vou fazer aquilo que está ali. Então aquilo ali é a essência da minha vida. E tudo bem, Patrícia? Seja bem-vinda. Se eu concentrar os meus esforços naquelas ações, a minha vida, eu vou ter força para fazer todas as demais coisas. Porque eu achei o centro vivificante da minha vida. O centro do meu espírito. É isso que você tem que procurar no seu necrológio. Entre essas coisas, entre essas ações que são essenciais na minha vida, que eu posso praticar em qualquer lugar, é a ação de ensinar as pessoas, de fazê-las enxergar as coisas. Isso eu preciso ser rico para fazer isso? Não. Eu preciso estar no Brasil para fazer isso? Não. Eu preciso só de seres humanos em torno de mim, certo? Se eu for um náufrago que mora, né, numa ilha deserta, aí eu não posso fazer isso, é evidente. Mas eu posso continuar adquirindo sabedoria para que, quando encontrar um ser humano novamente, eu possa fazê-lo novamente. Compreendem? Então, é isso que você tem que procurar. Você tem que procurar ações que independem das circunstâncias. Quais coisas que são independentes das circunstâncias? Pode ter também lá diversas coisas que você quer realizar, que vai depender de circunstâncias. Mas esse é exatamente o ponto do exercício. É você descobrir a hierarquia. Porque geralmente, gente, as coisas que a gente deseja, as coisas que a gente quer fazer, a gente faz tudo na louca. Nós fazemos assim de maneira totalmente caótica, a esmo. De maneira não hierárquica. Se a gente deixar as coisas correrem seu rumo natural, nós vamos fazer uma hora uma coisa, hora outra, nossos esforços não vão estar bem articulados para realizar nada. E nós não vamos ter o critério daquilo que é mais importante e daquilo que é menos. A hierarquia, esse senso de hierarquia, dar importância às coisas mais importantes. O necrológio ele vai te dar esse senso daquilo que é mais importante. Por exemplo, foi porque eu consegui absorver. O Diogo me conhece, o Alan me conhece, né? Um pouco menos tempo, mas o Diogo me conhece muito bem, né? Ele sabe, cara, que há um tempo atrás, eu para vir um dia por semana na igreja era um sacrifício para mim. Era terrível para mim. Eu no culto de domingo, eu vinha no culto de domingo e mesmo assim eu olhava para o relógio, meu Deus do céu, eu tinha que estar em casa estudando. Eu era assim. Hoje em dia eu estou aqui na igreja praticamente todo dia. A que se deve essa mudança? Não é simplesmente uma mera submissão da minha vontade. É porque eu entendi algo. É porque eu consegui absorver o ministério, vamos colocar assim em termos simples, né? O ministério da igreja
No meu necrológio. No dia em que eu entendi que a igreja é a única instituição que transcende todas as eras temporais e que é na igreja que a gente deve agir e investir, nesse dia eu consegui absorver o ministério da igreja no meu necrológio. Aí eu consegui ter a medida correta de hierarquia. Agora eu consigo dar preferência à igreja, certo? Em relação ao meu estudo em casa. Porque eu sei que é mais importante. Porque no meu necrológio, porque eu consegui absorver a minha vida na igreja no meu necrológio, e no meu necrológio está plenamente claro a hierarquia entre as coisas, entre os meus estudos em casa, sozinho, o meu momento de estudos, e o momento de estar na igreja, e estar transferindo coisas, e estar em comunhão com os irmãos. Entenderam o processo? Não é uma coisa que acontece. O Diogo sabe, as coisas, eu não consigo entrar nas coisas assim automaticamente. Eu tenho que ter um tempo para absorver, né? Digerir, digamos assim, espiritualmente as coisas. Aí, mas também quando eu entro, eu não paro mais. Eu acho que o Diogo há de reconhecer que eu tenho constância nessas coisas. E eu venho, né, só para dar um exemplo, né? Eu venho quase todo dia para a igreja, né? Passo bastante tempo e tudo mais, sempre com o coração pleno aqui, nunca estou querendo estar em casa. E nunca oscilei, nunca pensei em mudar, em ir para outro lugar, em fazer outra coisa. E assim vai ser para o resto da vida. Entendeu? Quando eu começo uma coisa, eu vou para o resto da vida. Quando eu comecei a fazer academia, né, eu nunca tinha feito na minha vida, né? Quando eu comecei a fazer academia, gente, faz 7 anos agora, é o 7º ano agora, né? Eu treinei toda semana, 6 vezes por semana, constantemente. Eu acho que eu só fiquei parado na semana que a gente foi para Goiânia. E uma semana que teve... Não, a única semana que eu não treinei foi a semana que a gente foi para Goiânia, em 7 anos. E fora aquela pausa de 3, 4 dias que tem no final do ano, que a academia para, né? Só isso. Por quê? Eu não estou falando isso para vocês admirarem como eu sou constante. Na verdade, eu sou o contrário disso. A minha tendência natural é ser inconstante nas coisas. É ser demasiado impulsivo. Efêmero, de ânimo efêmero nas coisas. Essa é a minha tendência natural, o Diogo me conhece. Mas por que em algumas coisas eu consigo ser tão constante? Até eu me pergunto às vezes, como é que eu consigo ser tão constante em algumas coisas? É porque eu compreendi, eu consegui absorver aquela coisa na base da minha vida, no meu necrológio. Eu consegui adaptar aquilo, adaptar a narrativa da minha vida àquilo. Aquilo agora, aquela ação faz sentido dentro da trama geral da minha vida, da narrativa que eu quero viver. É isso que você tem que ter, gente. Vocês têm que ter. É essencial. Você tem que ter uma narrativa com começo, meio e fim da sua vida. Ela vai mudar e tudo mais, mas ela é o critério. Exatamente como para você ter esse senso, você tem que ler muito livro de ficção e de romance. Né? Romance no sentido gênero literário, romance. Para você tomar esse senso, entendeu? Do drama da vida. A vida inteira, porque o que o romance mostra da vida humana? Ele retrata a vida inteira de uma pessoa como um ato só. Isso é o que Aristóteles falava. Aristóteles escreveu um livro sobre teatro, né? Ou sobre poética, a arte poética. E ele fala lá que a unidade da ação é a principal característica de uma peça. O que é a unidade de uma ação? Todas as cenas, não tem cena 1, né? Aí vem, ali é num parque. Vocês já foram no teatro? Cena 1, é num parque, lá. Aí cena 2, muda o parque, o pessoal vai lá, muda todo o cenário, se passa no oceano, num barco. Entendeu? Num barco em alto mar. Aí depois passa outra cena na corte de um rei.
E vai, e vai. Só que, o que é? Para ser peça de teatro, todas essas cenas têm que ter uma unidade de ação. Tem que fazer parte de uma ação só. Compreenderam? A cena, no final, tudo vai ficar claro como cada cena tinha relação com outra. E tudo vai ter um desfecho único. Então esse é um senso que a arte do teatro, a arte da dramaturgia, a arte da poética nos dá. E se você não tiver esse senso em relação à sua vida, a sua vida jamais vai ter sentido. E você vai chegar ao final da sua, não ao final da sua vida, você vai chegar com 35, 40 anos totalmente amargurado, porque você não sabe de onde você veio, você não sabe para onde você está indo. Ficou claro isso? Então, nas artes, né, isso fica muito claro. Então, você precisa também enxergar a unidade de ação da sua vida. Como cada coisa que você viveu na sua infância, na sua adolescência, elas se coordenam num todo único que tem sentido. E no qual você pode consentir. E que você pode desejar e querer. E que vai te levar para o destino que você quer cumprir. Então é por isso que tem certas coisas que eu, mesmo sendo de temperamento tão sanguíneo, extremamente sanguíneo, e tão inconstante em algumas coisas, tão volúvel eu sou. O Diogo sabe, né, Diogo, que eu sou assim. Como é que eu consigo ser constante em algumas coisas, cara? É por isso. É porque eu consegui absorver aquela ação, aquela atividade na trama geral da minha vida. Ela está articulada ao ato único da minha vida. Como se isso é um termo do teatro, não um termo da dramaturgia, né? O ato. Que vem da crítica literária aristotélica, né? Que é a unidade de ação. Leiam a arte poética de Aristóteles, é extraordinário. O homem era um gênio em tudo. Sabe, uma pessoa que é gênio... Não, o cara é um gênio, sei lá, da automobilística. O cara é um gênio de não sei o quê. Aristóteles era gênio em tudo. Tudo. Acho que é o homem mais inteligente que já viveu na face da Terra. Ele, inclusive, vocês já ouviram falar do Alexandre Magno, né? Não? Alexandre da Macedônia. Alexandre o Grande. Ele foi um dos maiores conquistadores da antiguidade, né? Sabe por que ele era tão bom assim? Porque ele estudou com Aristóteles, ele foi aluno de Aristóteles. O pai de Alexandre Magno, né, era o imperador, o rei da Macedônia lá, enviou o Alexandre Magno para estudar no Liceu Aristotélico. E Aristóteles, entre 1 bilhão de coisas, né, ele ensinava sobre dramaturgia, ele ensinava sobre biologia, sobre física, sobre matemática, ele ensinava também sobre estratégia militar. E o cara só conquistou o mundo inteiro só com as estratégias de Aristóteles, né? Então, esse cara é extraordinário. Eu nunca, realmente, cara, até hoje, né? Toda a física não saiu do aristotelismo ainda. Não saiu ainda. A física quântica ainda está dentro do aristotelismo. Para vocês verem o escopo, a abrangência da inteligência desse cara. Enfim. Então, é só uma dica, se vocês quiserem ler a arte poética de Aristóteles, para vocês entenderem isso. Então, é isso. Alain, quando você fez o seu necrológio, o Alain, eu fiquei impressionado até que o Alain ele começou a esboçar no início, ele fez um pequeno prefácio, né, delineando exatamente o background, né, o pano de fundo da vida dele. Na verdade, foi a situação na qual você estava... na situação na qual você estava escrevendo, né? Então isso já demonstra que ele teve que fazer um esforço de autor de ficção mesmo, de romancista, para escrever o necrológio dele. Não estou falando que você é um romancista, mas você tem que fazer, você é obrigado a fazer um esforço, você é obrigado, esse que é o essencial. O necrológio ele te obriga a ver a sua vida como uma ação única. Compreendem? Esse é o ponto, gente. É isso que a gente precisa desesperadamente
principalmente na nossa cultura, onde tudo é tão fragmentário. Eu vim até conversando ontem com o Diogo, né? Todas as informações que a gente recebe hoje em dia é fragmentária. No Instagram, tu pode ver lá a coisa mais inteligente do mundo. Pode ser Isaac Newton, ressuscitou dos mortos e está falando alguma coisa no Instagram, entendeu? Mas é só um fragmento. Tudo fragmento. Então você nunca tem senso de estrutura das coisas, de tensão dialética entre as coisas, da relação que uma afirmação e um fato tem com os outros fatos que parecem contradizê-lo. Por isso que é tão fácil, o Diogo até falava, tão fácil as pessoas pegar o Instagram e se encher, se inflar de opiniões. Porque a pessoa recebe só um fragmento de uma opinião. E todo o processo, a depuração dialética que fez a pessoa chegar a pessoa que falou no Instagram, né, o comunicador, pressupondo que ele tenha feito esse trabalho, né, ele não consegue passar para a pessoa. Então a pessoa pega só o produto final, uma sentença final, e ela não sabe recompor todo o caminho dialético para chegar até aquilo. Então ela vai ter uma opinião formada e qualquer fato que pareça contradizer aquilo ou que contradiga aquilo lá, ela vai desligar a cabeça para aquilo lá, ela não vai levar em consideração. E aí que surgem as pessoas arrogantes, né? Então, esse caráter fragmentário, gente, não é só em relação a opiniões, ao conhecimento, não é só nisso que o Instagram, não só no Instagram, só um exemplo, né? Mas a nossa cultura inteira nos vicia hoje em dia. Mas é em relação à nossa vida. Se você tem um conhecimento fragmentário, se a tua cabeça funciona fragmentariamente, se a tua mente está fragmentada, a sua vida vai ser fragmentada, vai ser um conjunto, vai ser uma bagunça, vai ser assim, uma poeira de cacos desorganizados. É um problema terrível. Isso daí, eu sempre fui muito acostumado a fazer raciocínio dialético, né? Quando você entra, começa a falar, você fala uma... por exemplo, tem certos raciocínios filosóficos ou certos raciocínios acerca do cristianismo e tudo mais, que você tem que pressupor que a Bíblia não é verdadeira. Você tem que fazer essa pressuposição para conseguir discutir algumas coisas. Se você falar isso para uma pessoa, ela fica escandalizada. Para certas pessoas. Entendeu? Não pressupor que ela não é verdadeira, mas não pressupor, não pegar da Bíblia, esqueci a palavra exata agora, mas não usar a Bíblia, não se fundamentar na Bíblia, certo? Na revelação, para fundamentar certos argumentos, certas premissas. Existem coisas que você precisa fazer isso. Eu estou falando de discussão filosófica, de discussão teológica, eu estou falando dessas coisas. Tá? Quem quiser se meter em discussão filosófica, discussão teológica, em algumas coisas, por isso que é perigoso estudar teologia sistemática, estudar filosofia, é perigoso. Mas existem algumas linhas de raciocínio e de argumentação que você não vai poder pressupor que a Bíblia é verdade. Vai ter que ser, não importa se é verdade ou não, você vai ter que colocar entre parênteses. Entendeu? Mas aí a pessoa entra, ela se mete em argumentos teológicos e filosóficos e ela não quer fazer isso. Se você fala que tem que fazer isso, ela se escandaliza. Então tem a humildade de não entrar em raciocínios filosóficos, pelo menos, né? Entendeu? Então isso é só um exemplo, né? Mas você vai discutir com um luterano, então pressuponha por um minuto que Lutero estava equivocado. A pessoa não consegue fazer isso. Entendeu? Isso é um dos preceitos básicos da metodologia científica, da honestidade intelectual. Você não pode pressupor que você está certo. Para você descobrir se você está certo ou não, você não pode pressupor que você está certo, né? É ou não é verdade?
Você tem que pressupor que você possa estar errado. Não é que você tem que pressupor que você está errado, mas você não pode pressupor que você está certo. Você tem que colocar entre parênteses. É o benefício da dúvida, é a suspensão da crença. Isso é um dos conceitos, né, um dos preceitos básicos da discussão filosófica, do estudo. Por isso que é perigoso estudar essas coisas. É perigoso. E você tem que entrar nessas coisas sempre com régua e compasso e com o auxílio do Espírito Santo. Tá? Então, isso é uma das outras dificuldades que as pessoas têm hoje em dia. Por quê? Porque elas não conseguem, gente, acompanhar a unidade de um raciocínio, do começo ao fim. Você colocou três linhas dialéticas, assim, 3 possibilidades para ela, né? Teóricas. Quando você falou a segunda, ela já esqueceu a primeira. Aí você vai mencionar a primeira de novo, ela vai falar que você falou a segunda e que você é hipócrita porque você acreditava na segunda. Mas você não estava falando porque você acreditava, você estava simplesmente colocando linhas de raciocínio onde há tensão entre elas. Entendeu? A dialética é um negócio que funciona assim. Agora, hoje em dia, por exemplo, você verbaliza, você expressa uma possibilidade hipotética, dialética, a pessoa acha que é a tua opinião. Então as pessoas não têm calma, elas não têm estrutura emocional para cumprir um raciocínio dialético. Começa por aí. Por quê? Em parte, por causa da nossa cultura imediatista, fragmentária. E isso não é só, como eu falava antes, não é só na esfera da discussão filosófica e da vida acadêmica, da vida de discussão, que isso acontece. Isso acontece na sua alma. A sua vida vai ser uma poeira caótica de fragmentos desconexos. E é isso, em parte, que o necrológio busca remediar. Se a sua vida for uma poeira de fragmentos desconexos, você vai para o inferno, pode ter certeza. Você vai para o inferno. Porque, primeiro, se a sua vida for isso, você vai viver no pecado, você não vai ter consciência de quem você é em Deus. Você não vai ter consciência nem do seu pecado. Pode ser que o Espírito Santo, por uma graça assim inenarrável, inclassificável, te salve ainda. Mas você vai perceber que caminhar com Deus, caminhar nos preceitos da Bíblia, nos princípios da palavra de Deus, vai te exigir que você faça isso. Que você examine a sua vida como um todo. É ou não é, Diogo? Então você pode fazer isso pelo necrológio. Tem diversas coisas que vão remediar isso. A vida, segundo os preceitos e princípios da palavra de Deus, vai te exigir que você faça isso. O necrológio vai ser uma coisa que vai te exigir que você faça isso. E isso vai remediar esse hábito viciado que nós temos de ser em tudo fragmentados. Sabe o que acontece com uma alma, gente? Quando ela morre sem salvação, a alma natural do homem, ela começa a se fragmentar após a morte. O que acontece com o corpo humano quando ele morre? Ele começa a se decompor. Certo? Você exuma um corpo após 1 semana ou 2 semanas, eu não sei exatamente qual tempo, né? Mas 2 semanas, digamos assim, relativamente breve. Você vai ver que o corpo já não vai estar da mesma maneira. O que acontece? O corpo vai começar a se separar, a se fragmentar. Os vermes vão lá comer aos poucos. Os vermes vão lá e comem você aos poucos. É isso que acontece. Todos nós somos comida de vermes. Um dia você vai ser um jantar muito gostoso para os vermes. Você não, seu corpo. Né? Então, por isso que a gente nunca pode se deter na nossa vida natural, gente. Porque tudo que você é um banquete para os vermes. É isso que você é na sua vida, na sua carne. Como diz o Machado de Assis no princípio do Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? Ele dedica o livro ao verme que primeiro roeu as carnes frias do meu cadáver. Né? Então, o seu corpo vai começar a se fragmentar, certo? Vai começar a se separar. A forma única do seu corpo, quando você está vivo, o seu corpo ele é um todo único, não é? É ou não é?
Para onde você vai, a sua perna vai, os seus pés vão, a sua orelha vai, o seu cabelo vai, a sua cabeça vai, o seu cérebro vai. É ou não é assim? Quando você morrer, não, a perna vai para um lado, o cérebro vai para o outro. Um verme vai comer o seu cérebro, o outro verme vai comer a sua coxa, entendeu? E daí o verme vai sair dali, vai para outro lugar, ele vai te defecar em outro lugar e você vai ficar todo separado. Desculpa dar esses detalhes, mas é assim mesmo que acontece. Então todo o seu corpo vai se fragmentar. E a sua alma? A alma animal. Estou falando da psique humana. Não o espírito, a psique. Aquilo que os teus hábitos, por exemplo, meu temperamento sanguíneo, minha impulsividade, todas as características que eu tenho, ou também todo o conhecimento prático que eu tenho, certo? O conhecimento de, por exemplo, a capacidade de dirigir, né? Ela está na sua alma, na sua psique. Ela é algo que está gravado na sua psique. Por isso que a gente faz tão automaticamente. Não é no seu espírito, não é na sua psique. Tá? Tanto que um macaco pode dirigir carro. Eu já vi macaco dirigindo. Já. Mal e porcamente, mas dirige. Que nem um macaco, mas dirige. Né? Simiescamente, mas dirige. Tá? Então, todas essas habilidades, todo esse conhecimento que está na sua alma, eu estou falando isso para ilustrar para vocês o que é a alma, o que é a psique humana. Tá? Vai acontecer a mesma coisa que acontece com o seu corpo vai acontecer com a sua psique. Entendem? Porque ela faz parte ela é animal também, ela faz parte do seu eu natural. Ela vai começar a se fragmentar aos poucos. Agora, se você viveu uma vida inteira só no seu eu animal, só na sua psique, se você nunca desenvolveu o seu espírito, quando você morrer, você só vai se reconhecer na sua alma. E o que vai acontecer? Você vai se sentir sendo fragmentado, despedaçado. Você vai sentir como se você estivesse sendo aniquilado. Porque a única coisa que você conhece é a sua alma. Animal. A alma no sentido de animal. Não tem a parábola lá de Lázaro e o homem rico? Eles estavam num lugar de tormento, não estavam? O que é esse lugar de tormento? É exatamente isso. Não é um inferno, não é o inferno ainda. O inferno é depois. O inferno é quando Deus criar o lago de fogo. Existe o inferno que é o Hades, né? Mas esse lago de fogo que é permanente, que o pessoal vai ficar lá queimando, é depois. Mas já existe um lugar de sofrimento, que é o Hades, chame do que quiser. Tártaro, chame do que quiser. Você leia lá a parábola do homem rico e de Lázaro, para você ver. Tá? Então, quando você morre, tá? Você vai entrar num ambiente, você não vai estar consciente, certo? Por isso que a Bíblia fala que ela proíbe não existe comunicação com os mortos, não existe alma penada, não existe demônios, tá? Porém, a sua alma vai ficar num lugar ou de descanso, sereno, ou num lugar de tormento. Você vai dormir, mas você pode ter um pesadelo ou você pode ter um bom sonho. Aí depois você vai ressuscitar ou para a condenação eterna ou para a vida eterna. E o que é esse pesadelo que você vai ter se você for para o lugar de tormento? É Deus que vai te deixar num lugar de tormento? Não é Deus. É algo natural que acontece. Exatamente. Se a pessoa come muito açúcar, come muita besteira, o que vai acontecer com ela? Ela vai ganhar diabetes. Foi Deus que fez isso com ela? Não. Agora, se você passar a vida inteira vivendo só nos vícios da carne, no seu eu animal, quando você morrer, cara, é uma consequência natural você entrar no lugar de tormento. Porque você só vai se reconhecer na sua alma, e a sua alma, tal como o seu corpo, vai começar a se fragmentar. Então você vai começar a ser aniquilado aos poucos. E você vai começar a se desesperar com aquilo. Por isso que eu falo, levar uma vida fragmentada vai redundar nisso, nesse estado. Por isso que eu estou falando que você vai para o inferno.
no último segundo da sua vida Deus pode te salvar, pode, entendeu? Mas mesmo assim, eu não sei se vai ser muito bom depois da sua morte, entre esse espaço entre a morte e a ressurreição, entendeu? Não sei, pode ser que seja, não sei. Não estou falando segundo a Bíblia, não sei, tem que pesquisar na Bíblia para ver. Vale frisar que uma pessoa, quando ela começa o processo de salvação na Terra, quando ela confessa o Senhor Jesus de fato mesmo, que recebe o Espírito de Cristo mesmo, ela começa uma restauração do ser. Então, é muito duvidoso uma pessoa que diz que vai na igreja, que começa a caminhar com o Senhor, mas o ser não está sendo restaurado, né? A autoconsciência, né? A consciência ativa. Até, inclusive, muitos pastores, grandes homens de Deus santos mesmo, que foram mártires e outros não, mas que morreram dizendo que quando recebemos o Espírito Santo, nós ativamos a consciência. Consciência do quê? Do eu. Então, desse momento em diante, a gente começa a fazer da vida ser uma unidade. A gente começa a sair da fragmentação. Né? E por isso que é duvidoso, né? Lógico que tem a questão do ladrão da cruz, né? Que foi nos 45 do segundo tempo, só que naquele momento ele teve consciência do ser. Ele teve consciência, eu fui um grande pecador e agora eu posso entrar na eternidade. A consciência dele foi o que deu a ele a condição de arrependimento. Já o ladrão que estava do outro lado de Cristo, que ele falou... debochou de Cristo, ele não alcançou a consciência de nada, ele estava perdido na realidade. Então vale frisar que uma pessoa que quando anda de fato com Jesus e não repara, não ativa essa questão nela, é muito possível que não está andando com Jesus, só está dentro da igreja. Né? Como eu falei antes, né? A própria vida, devoção, né? Segundo a palavra de Deus, vai te levar a ter uma vida unitária, a sair da fragmentariedade. Eu falei, o necrológio vai fazer isso. O necrológio, gente, é uma coisa inspirada na Bíblia. Eu não vou entrar nesse assunto agora aqui, mas não está lá na Bíblia? Lembra-te, como é que é? Em Eclesiastes tem lá, tá? De lembrar alguma coisa da hora da morte. Agora eu não me lembro exatamente, mas é exatamente o que o necrológio faz. Depois eu vou achar esse versículo. E quase me veio agora. Enfim, mas é um preceito bíblico, tá? Então, mas é um preceito bíblico onde você vai se munir, você vai lançar mão de algumas técnicas do romance, da técnica dramatúrgica e tudo mais, né? Para fazer esse exercício, entendeu? Se você fosse fazer isso na época de Cristo, você teria que fazer isso também. Só que daí o Espírito Santo ia ter que te ensinar todas as técnicas de romance, certo? Mas como os caras já inventaram, então a gente pode adiantar muito o expediente. Tá? Então aprenda com os caras como fazer. Tá? E isso eu vou ensinando ao longo das aulas também. Tá? Mas isso é natural em você também. Não precisa aprender um monte de coisa. Entendeu? Não precisa fazer um curso sobre a arte poética de Aristóteles. Não precisa fazer isso. Isso qualquer menininha de 15 anos que tenha diário sabe disso. Só que aquilo lá é regido pela melancolia, um sentimentalismo bobo, né? Porém, ela está fazendo certo. Os marmanjos deveriam fazer o mesmo. Tá? Não no sentido de ser melancólico. Então, qual que é, gente, a alternativa a essa fragmentariedade na hora da morte? Bem, agora a gente vai chegar no ponto central da aula, tá? Esse filósofo latino, né, Boécius, né, para o português ele é traduzido Boécio, ele diz que a eternidade é a posse plena e simultânea de todos os seus momentos. Posse plena e simultânea. Vamos lá. Qual que é o contrário? O antônimo de pleno. O contrário do adjetivo pleno, aquilo que é o contrário de pleno. Não, pleno, não plano. Pleno. Oi? A palavra exata não sei, mas tem que ser algo. Pleno é totalmente. Isso, pleno é total.
O contrário de total é o quê? Parcial. Fracionário. Fragmentário. Quer dizer que na sua vida normal, no tempo, você tem uma posse fragmentária, parcial dos seus momentos. Compreendem o que ele está falando? E o que é o antônimo de simultâneo? Sequencial. Né? Ó, simultâneo é aquilo que acontece ao mesmo tempo, certo? Vamos colocar aqui, sequencial. Aquilo que acontece em sequência, tá? Ok? A gente não pode dizer que aquilo que acontece em sequência não acontece tudo de uma vez só? Aquilo que acontece de maneira simultânea, acontece tudo de uma vez só, não é? E aquilo que acontece de maneira sequencial, acontece um após o outro. Então não acontece tudo de uma vez só. Então a gente pode dizer que aqui também está fragmentado. Não está fragmentário também? Aquilo que se sucede sequencialmente está fragmentado ao longo do tempo. Compreendem isso? O que ele está se referindo aqui? Ele está se referindo, por exemplo, aos seus momentos de alegria na Terra, por exemplo. Imaginem eles, para ficar claro. Primeira, na Terra, na sua vida natural, você vai sentir alegria, mas você não vai a sentir plenamente. Você vai sentir só parte da alegria. De novo, essa alegria, por causa do devir temporal, do tempo, ela vai passar. Ou você consegue ficar alegre, naqueles momentos que você fica assim, bêbado do Espírito Santo, você consegue ficar assim o tempo todo? Não, né? Então vai vir outro momento do tempo que vai se substituir aquilo. Aí dali a 3 anos você vai ter mais um momento de embriaguez no Espírito, não vai? 3 anos ou 2 semanas, tanto faz. Né? Então vai acontecer de novo, só que depois. Então essa alegria no Espírito Santo, por exemplo, ela vai estar fragmentada ao longo do tempo. Compreenderam? Ela não vem toda única e não fica, não permanece, ela fica fragmentada ao longo do tempo. Compreenderam? Então, novamente, percebam que a fragmentariedade é a característica mais ressaltante, mais saliente da vida natural. A eternidade, o que acontece? Na eternidade, a alegria que você sentiu no Espírito Santo, parcial, você vai sentir ela infinitamente. Na eternidade, ela é infinita. Compreendem? Não vai ser só parte, você vai ver infinitamente. E vai ser constante. Não vai acabar. Então é plena e simultânea. Todas essas alegrias que na Terra você teve só parte e esparramado ao longo dos anos, você vai ter num momento só. É um momento só, eterno, de infinitude. Tá? Então, percebam a diferença. Isso daqui, gente, é a vida do Espírito. O que ele está falando? É o teu Espírito. O teu Espírito é eterno. É aquilo que nós não compartilhamos com os animais. Tá? É nosso eu imortal. Então, vocês percebam que o nosso eu imortal, ele é pleno e simultâneo. Ele é capaz de uma vida plena e simultânea, ao passo que a nossa vida, nossa alma, nosso eu natural, ele é preso na fragmentariedade. Ficou claro? Como eu falava antes, nossa alma ela vai começar a se decompor após a morte. Então, quanto você adquiriu, quanto você desenvolveu o seu eu imortal, as coisas que são permanentes, é aquilo que você vai ter na hora da sua morte. Porque é só isso que permanece. De novo, a palavra de Deus fala, agora eu não lembro onde, mas está lá, tenho certeza absoluta, que fala que Deus vai pesar as almas. E aquele que se achar leve será lançado fora.
Por quê? É exatamente isso. Se você não adquiriu nenhum conteúdo, nenhuma substância em você, permanente, daquilo que é pleno e simultâneo, se você não trouxe a plenitude e a simultaneidade para o seu espírito, se você não consegue se reconhecer na plenitude, na simultaneidade, quando você morrer, você só vai ter a sua alma fragmentada e ela vai começar a se decompor. Por isso que Deus fala, aquele que se achar leve, você não tem nada dentro de você, o seu espírito está vazio. Então o que acontece? A gente tem que adquirir essa substância eterna. Nós temos que... Parece esquisito o que eu estou falando, parece que é uma coisa que não... É uma lógica que não bate, né? Então, mas como que eu, com o meu espírito, vou atrair coisas para mim? Mas é bem assim que acontece, gente. Por quê? Lembra, tem um trecho do William Wordsworth, que ele fala assim, ó. Verdades que despertam para jamais perecer, para jamais morrer. Isso é uma coisa que ele percebeu. Tudo que você capta da verdade, gente, não vai ser tirado de você. Aquilo que você já percebeu de Deus, do Espírito Santo, do ser, não vai ser tirado de você. Daqui a 50 anos vai permanecer dentro de você igualzinho. Se você ficar muito tempo sem dirigir, você não vai esquecer, mas você vai ficar bem ruim, entendeu? Ou se você sofrer um acidente e ficar incapacitado motoramente, você não vai conseguir dirigir mais. Mas isso daqui é uma coisa que não é tirada jamais de nós. Jamais. Até mesmo uma pessoa esquizofrênica, ela continua tendo isso daqui. Ela vai ter momentos em que ela vai se lembrar disso. Uma pessoa em coma tem isso. Então, isso daqui, se o tempo não pode mudar essas coisas, o tempo não consegue interferir nas verdades que você percebe espiritualmente, quando o seu corpo morrer, a sua alma vai se fragmentar, vai se decompor, o seu corpo também, mas o seu espírito vai estar pesado diante de Deus, não vai estar leve. Ele vai ter conteúdo. E aí você vai entrar num lugar de repouso, porque aquele conteúdo que esteve com você a sua vida inteira vai mostrar a sua face plena e simultânea, como diz Boécio. É aí que é o lugar de descanso dos justos, até a ressurreição. Entenderam? E o necrológio, ele é um dos esforços em que você vai começar a fugir da fragmentariedade do mundo para entrar na plenitude, na simultaneidade do ser, de Deus, da vida com o Espírito Santo. Então, como eu falei, as coisas no seu necrológio que são circunstanciais, são periféricas, né? Eu quero ter uma casa assim, beleza, pode botar lá, mas tenha noção daquilo que é permanente, daquilo que é capaz de ficar com você para além da morte. E tem outra coisa, isso que você fez, esse conteúdo, não está lá na Bíblia, não sei se está na Bíblia, mas é uma compreensão que a gente pode derivar da Bíblia, né? Na questão do galardão. Tudo que a gente fez na Terra, o Diogo falou esses dias para mim e eu achei impressionante porque é exatamente a compreensão que eu tenho. É o Boécio de novo, vocês vão ver. O Diogo falou assim, o nosso galardão, ele é uma multiplicação praticamente infinita daquilo que a gente já adquiriu na Terra, não é? O galardão... No céu. Exatamente. Exatamente isso que eu estou falando aqui. Aquilo que você adquiriu da verdade na sua vida, após a sua morte, ela vai aparecer plena e simultânea, potencializado pelo infinito. Agora, se você não tiver nada para que seja potencializado pelo infinito, você vai... É palha, exatamente. O que é palha? Palha é leve. Palha é leve. Não pesa nada. E a palha não é fragmentada? Ela é cheia de pedaços? Bate um vento na palha, o que acontece? Esparrama tudo. Vamos usar agora a palha como a imagem disso, então. Caráter fragmentário.
Hoje em dia, gente, as pessoas são todas de palha. Por causa da cultura na qual a gente vive. Por isso que vai vir o vento e vai esparramar todo mundo. Compreende isso? Então, é só uma consideração em relação ao necrológio, tá? Que nós devemos nos atentar. Pode colocar, é essencial que você coloque tudo que você deseja no necrológio. Se você não sabe do que eu estou falando, ouça a última aula, para você saber o que é um necrológio. Coloque tudo que você deseja ter, fazer, realizar, ser. Beleza. Mas tenha a noção da hierarquia, da articulação entre as coisas, daquilo que é capaz de adquirir a plenitude e a simultaneidade. Pode parecer um pouco distante isso, mas ao longo do exercício vocês vão começar a perceber. Por exemplo, uma das coisas que eu coloquei lá no meu necrológio é esse verbo aqui, ó, iluminar. É isso que eu quero fazer na minha vida. Uma das coisas que eu quero fazer, iluminar as pessoas. Isso daqui, gente, se eu desenvolver isso dentro da minha alma, dentro do meu espírito, quando eu morrer, Deus vai potencializar. E eu, no céu, eu vou fazer isso também. Compreendem? Então, isso é uma das coisas que vão permanecer após a morte, que é eterno. Faz parte do meu eu para sempre. Daqui a 5 bilhões de anos, na eternidade, eu vou estar fazendo isso. E agora, você, sei lá, você estar na polícia, você entrar na Polícia Federal. Eu quero ser policial da Polícia Federal. Beleza, legal. Mas isso vai permanecer para além da morte? Não, né? Nem vai existir mais Polícia Federal, nem vai existir federação da qual ter uma Polícia Federal. Tá? Então, eu pensei que todo mundo ia rir dessa piada. Nem vai haver mais federação, como é que vai ter então? Então, é por aí, gente, tá? Então vocês façam um necrológio, tá? Pode ser, cara, pode ser 2 linhas, cara. Mas que tem que ser, primeiro, o que importa é que seja sincero. E seja o que você realmente quer. Beleza? Então façam isso, na próxima aula vocês tragam e a gente vai começar daí, essas coisas todas que eu falei hoje e muitas outras considerações vão começar a ficar muito claras. E vocês vão começar a perceber como faz diferença prática na vida de vocês, vocês terem um critério diário pelo qual julgar as suas ações. Tá bom? Vamos parar uns 5, 10 minutos, 10 minutos e a gente volta, tá bom?